capítulo 53, no versículo 3, diz que ele era homem de dores, homem que sabia o que ia padecer, e nós queremos honra, né? Eita. Nós queremos sombra e água fresca, né? Mas o próprio Senhor Jesus, o profeta Isaías, ele vem dizendo, ele era homem de dores, homem experimentado, que sabe o que é padecer. Então você não está diante de um Senhor que não sabe o que você está passando. Você está diante de um Senhor que sentiu a dor que você sente. Hebreus chega a dizer que nós podemos chegar diante dele confiadamente, porque ele, o Senhor Jesus, passou pelo que nós passamos. Ele sabe o que é ser traído, ele sabe o que é ser abandonado, ele sabe o que é ser rejeitado, ele sabe o que é ser desprezado, ele sabe o que é sofrer, ele sabe o que é ter escassez. Ele sabe, ele sabe. Mas a Bíblia diz que existe choro. Existe choro, mas também existe consolo. Glória a Deus. Existe choro, mas também existe pão. Lembra lá da oração que o Senhor Jesus ensinou? Dai-nos o pão nosso de cada dia. Glória a Deus. Alimento espiritual e alimento material. Bem-aventurados os que choram, Mateus capítulo 5, porque eles serão consolados. Aleluia. O próprio Senhor Jesus vai dizer no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, versículo 20: eis que estou convosco todos os dias, no dia bom e no dia mau, no dia que você tem dinheiro e no dia que você não tem dinheiro, no dia em que a oferta é você e mais alguma coisa, porque a maior oferta somos nós. E às vezes, como diz um aluno meu, a oferta somos nós purinhos, né? Sem mais nada. Mas é a oferta, e é a oferta que Deus quer. É verdade. Porque não adianta eu dar um pote de ouro para Deus se o meu coração não está inclinado a Ele. Verdade, Jesus. Glória. Não adianta eu estar aqui com a roupa mais linda se o meu coração não está inclinado a Ele. Olha aí. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, irmãos, é a presença de Deus que nos basta. É a presença de Deus que nos sustenta. Vocês sabiam? Pode faltar tudo. Pode faltar até o abraço da pessoa que você ama. Dói? Dói, claro que dói. Não estou aqui para enganar ninguém. Mas se você tiver a presença de Deus, Ele vai te suprir. Glória a Deus. Ele vai te sustentar. Porque até no deserto tem maná. Aleluia. Até no deserto tem maná. Até no deserto tem sustento. Glória a Deus. No deserto, da rocha brota água. Aleluia. No deserto, ainda tem presença de Deus. Será que eu estou falando isso? No deserto, aleluia, ainda tem presença de Deus. Só que para a gente ter acesso a isso, a gente tem que fazer o que Jesus ensinou. Sabe o que Jesus ensinou? Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo 6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, Glória a Deus. e o teu Pai que te vê em secreto, Ele vai te recompensar. Sabe o que é isso? Aleluia. Sabe o que é isso? Relacionamento. O problema é que nós tratamos a Deus como se Ele fosse nosso servo. Eita. É verdade. Nós queremos ser senhores. Eita. Eu não sei de onde que essa geração tirou que Deus faz o que a gente quer. Eita. E quando Deus diz não, a gente vira as costas para Ele, faz que nem Ofra, né? Olha. Noemi, ela era estrangeira, ou Ruth era estrangeira, mas Ruth dá a maior prova de fidelidade a Noemi. No pior momento, na pior aflição, enquanto Ofra até chora, mas vai embora. Será que é assim que nós tratamos a Deus? Eu te amo, Senhor. Eita. Se te faltar o que você quer. Jesus, E olha se aí. Ele disser não para você? Meu Deus. E se Ele disser espera para você? Deus da glória. E se Ele disser não, não, indubitavelmente não, tem momentos que Deus diz não de verdade, né? É. Não é não.
o que é que você faz? O que é que você faz? E Deus não desperdiça nada, você sabia? Que Deus não desperdiça nada, nem as nossas lágrimas, nem as nossas dores, porque 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 4, diz que nós podemos consolar com a mesma consolação de que nós mesmos fomos consolados. Ou seja, eu posso falar de enfermidade porque eu sei o que é passar por ela. Meu Deus, aleluia. Eu posso falar de ser desenganada porque eu já fui desenganada diversas vezes. Eu posso falar de abandono porque eu já fui abandonada no pior momento. Eu posso falar de discriminação e preconceito porque eu já passei por eles e ainda passo. Meu Deus, olha isso. Então nós podemos consolar com a mesma consolação de que nós fomos consolados. E a luta, a dor, a prova, o que a gente chama de prova, que às vezes nem a prova é consequência das nossas más atitudes. Existe prova e existe consequência. Na maioria das vezes é consequência daquilo que a gente faz de errado e a gente quer jogar na conta de Deus. Eita! Até isso é produtivo. Porque a Bíblia diz, lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 3, que a tribulação produz paciência. A paciência é experiência, a experiência é esperança, e a esperança não confunde. Por quê? Porque o amor de Deus está derramado em nossos corações. Glória a Deus! Glória a Deus! Pelo Espírito Santo que nos conhece. Então a tribulação, a dor, o problema, a luta ou o luto faz parte. Não é para te destruir, não. É para te fazer crescer, é para te lembrar de quem você é e de quem Deus é. Porque nós não somos autossuficientes. Ai de nós sem a presença de Deus. Ai de mim, ai da irmã Viviane sem a presença de Deus. As lutas servem para nos lembrar quem nós somos. As lutas até nos projetam. Vocês sabiam disso? Quem era Davi antes de Golias? Eita! O filho de Jessé. O mais novo, que só ficava lá cuidando das ovelhas de seu pai. Davi depois de Golias. 1 Samuel capítulo 18, versículo 7, diz que as mulheres vinham gritando: Saul venceu milhares, Davi os seus 10 milhares. Aleluia! Ele se tornou conhecido depois de Golias. Mas antes de Golias, ele já havia passado por alguma coisa. Ele sabia o que é enfrentar leão e urso para salvar uma ovelha. Ele sabia. Deus não chamou Davi do nada. Deus não chama ninguém do nada. Tem uma história. Foi lutando com leão e urso que Davi aprendeu a lutar com gigantes. Quem já venceu leão e urso, irmão, não tem medo de gigante nenhum. Porque sabe quem sustenta. Porque as nossas lutas, a nossa força não é nossa, não vem de nós, vem do Senhor. É Ele que é a nossa força. É Ele que é a nossa força. E Deus usou essa esterilidade de Isabel, que parecia indissolúvel, para cumprir o propósito dele. Lá no versículo 25, Isabel vai declarar: assim fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio ou a minha vergonha, né? Porque a falta de um filho naquela época era a extinção da família, anulando o meu opróbrio perante os homens. Mas Deus não só quis dar um filho, como Deus quis dar prazer e alegria para aquele casal. Aleluia. Porque Deus se importa com o que a gente pensa, com o que a gente sente. Nós não servimos a um Deus iracundo. E aquele testemunho de Isabel, aquela que diziam, eu não sei o que falam a seu respeito, eu sei que já falaram a meu respeito. Não foram coisas boas não, viu? Aquela que diziam ser estéril serviu de testemunho para Maria no seu momento de maior desafio. Porque Maria,
não ia só gerar Jesus. Para gerar Jesus, Maria teria que enfrentar uma sociedade inteira. Porque existia uma lei que dizia que aquela que fosse achada com suspeita de adultério, uma gravidez, né, irmão? Da onde surgiu essa criança? Como é que ela ia explicar essa criança? Era digna de morte. Mas o anjo vai lá e diz para ela: aquela que diziam ser estéril já está no 6º mês. Eita! E ela toma uma decisão, que é a decisão que nós precisamos tomar hoje, se é que nós queremos viver e ver a glória de Deus. Glória a Deus, aleluia. Eis-me aqui, Senhor. Será que você tem coragem de dizer? Eis-me aqui, Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Meu Deus, isso é forte demais. Tem que ter coragem para dizer isso. É verdade. Porque no propósito, está incluído choro, está incluído dor, está incluído incompreensão, está incluído até abandono. Mas também está incluído o colo do Espírito Santo. Aleluia. Aquele que te chamou te garante a chegada, viu? Aleluia. Aquele que te chamou, ele te garante a chegada. Aleluia. E na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, agora vocês vão conhecer quem é a irmã Viviane, porque esse é o texto que resume a minha vida. Romanos capítulo 8, versículo 28. Versículo lindo. Lindo de falar, lindo de até de pregar. Não tão agradável de viver. Meu Deus. Sabemos que todas as coisas, quantas coisas mesmo, gente? Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eita. Todas as coisas, não são as coisas boas apenas, não são as coisas que nos agradam apenas, também são as coisas ruins, também são os dias maus, porque a vida é assim, é constituída de muitos dias bons e alguns dias maus, mas em todos eles nós podemos contar com a presença do Espírito Santo. Aleluia a Deus. Gente, 1985, façam a conta aí e cheguem às suas conclusões, viu? Que eu não vou falar desse assunto. 1985, façam a conta aí, é sério, para fazer conta. Quem é bom de matemática aí, vai fazendo a conta aí, segura. Um casal resolve se unir e ela, linda, maravilhosa, que já esteve aqui hoje, já falou aqui hoje, continua linda, descobre que está grávida pela primeira vez. E o que foi que ele disse? Irmãos, se vocês não falaram isso, vocês vão falar, pode ter certeza, eu tenho certeza disso. O que foi que ele disse, irmãos? Vai ser o que, gente? Ah, não é possível, vocês estão tímidos demais. Vai ser o quê? Menino. Se vocês não falaram isso, vocês vão falar. Olha, eu tenho certeza absoluta disso, senão vocês são exceção. Porque ele disse, vai ser menino. Ele queria que fosse menino, era o sonho da vida dele. Primeiro filho, casou com a primogênita da família e queria que o primeiro filho, que era o primeiro neto, o primeiro sobrinho de ambos os lados, fosse menino. E dia 29 de outubro de 1985, ela já estava em trabalho de parto desde o dia 27. Durante a gravidez aconteceram algumas coisas estranhas, porque o médico se reunia com todo mundo menos com ela. E ela percebia duas coisas estranhas: o bebê não mexia e o médico não falava o que o bebê tinha. Eu estou falando do tempo em que nós estamos contando aí. Então a ciência não era o que é hoje. Amém, gente? Amém. Não era a ciência de hoje, enfim. O fato é que o tempo se passou. No dia 27 ela começou a entrar em trabalho de parto. Vai e volta, até que no dia 28 ela ficou de vez. E aí
À meia-noite, já era 29 de outubro, à meia-noite, ela sozinha, esqueceram ela lá, ela consegue sinalizar para o médico que havia alguém ali, o médico entra e corta sangue frio, não dava mais tempo. Não tinha passagem, não tinha oxigênio. Alguém aqui consegue ver sem oxigênio? Não. Consegue, não? Tem certeza? Vocês estão olhando para alguém que consegue. Aleluia. Glória a Deus. Pelo menos tecnicamente. Ele corta sangue frio. E à meia-noite ele tem nas mãos dele, o médico, o corpo morto de uma menina. Essa que vos fala. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quando as irmãs... Aqui, tem mãe aqui? Quem é mãe aqui? É? Quando os filhos de vocês nasceram, vocês pegaram logo eles? Qual? Pegou logo? Pegou logo, mãe? Pegou? Pois é. Ela não teve sua filha nos braços. Passaram-se alguns dias e o médico chegou para ela: coloca essa roupa aqui que eu vou te levar onde é que está a sua filha. E aí ela entra pela primeira vez numa UTI para ver a filha agonizando. E aí o tempo se passa, conseguimos nos recuperar. O médico devolve sem falar absolutamente nada. A gente chega em casa com a decepção de papai que queria um menino. Ele só esqueceu que Provérbios 16, versículo 1 diz que do homem são as preparações do coração, mas do Senhor vem a resposta. E ele não entendeu isso. E por não entender isso, ele simplesmente não quis saber da sua primeira filha. Ele foi o primeiro a desprezar. Ele foi o primeiro a não querer. Tudo bem, a gente vai para casa e a criança chora por tudo, né, irmãs? Tudo. Absolutamente tudo. Mas nosso caso aqui não era 1 nem 2. Não era cólica apenas, mas era muita dor. Alguém aqui já teve dor de cabeça? Já teve dor de cabeça? Já teve cefaleia? Já sentiu como se a sua cabeça fosse imprensada na parede? Já sentiu como se sua cabeça fosse imprensada na parede? Já sentiram isso? Porque era isso que eu sentia. Como se a minha cabeça tivesse sido imprensada na parede. Chora daqui, chora dali, até que, depois de muito correr, vem o primeiro diagnóstico: hidrocefalia congênita. Alguém aqui sabe o que é hidrocefalia? Já ouviu falar? Sabe o que é? Sabe? Hidrocefalia: excesso, porque não é privilégio meu, excesso de água no cérebro. Excesso de água no cérebro. Todo mundo tem água no cérebro, não sou eu não. E falta de oxigênio. Ocorre que a hidrocefalia nunca vem sozinha. Ela sempre vem com um pacote. O médico disse para minha mãe assim: mãe, essa doença é incerta, então a sua filha não vai. Atenção para o prognóstico. Não vai falar, tadinho. Não vai andar, não vai enxergar, não vai ouvir, não vai aprender. Sua filha tem de 7 a 10 anos de vida em estado vegetativo. Não espere progresso. Gente, eu estou falando de mais de 30 anos atrás. Minha mãe olhou para aquele médico e disse: tudo bem, doutor, são 7 anos que eu tenho, serão os melhores 7 anos da minha vida e os 7 anos mais dignos que minha filha vai ter. Isso é um milagre. Você tem que ter exposição de milagre. Primeira cirurgia aos 7 meses para a colocação da válvula. Aos 9, ele disse que eu não ia andar, né?
Aos 9, eu não engatinhei. Eu já fui direto. Tentando andar e aparece a paralisia. 2 anos, a segunda cirurgia no tendão do pé para tentar corrigir. 6 meses de hospital, sozinha, sem a minha mãe. Então eu vi criança morrer, eu vi criança ser abandonada, eu vi criança ser desprezada. Eu vi tanto isso na minha frente que eu fiquei com trauma. Mãe, a senhora não sai daqui nem para ir no banheiro. Eu tinha medo de ser abandonada lá, porque eu vi as crianças serem abandonadas lá. Com 4 anos, ele disse que eu viveria até os 7. Com 4 anos, o aparelho soltou, colocaram de novo. Com 5, o segundo diagnóstico. Terceiro diagnóstico, aliás. Meningite bacteriana. E eu lembro desse dia ainda como se fosse ontem, viu? Ainda lembro desse dia. Minha mãe chegou em casa depois de um dia de trabalho. Gente, a minha mãe é a Mulher Maravilha. Aleluia. Aleluia. Eu durmo e acordo lá da Mulher Maravilha. Sabe por quê? Porque minha mãe, na época, ela cuidava de mim. Eu vivia no hospital de segunda a sexta-feira. Cuidava da minha irmã, 1 ano e 8 meses mais nova que eu. Gente, pensa numa menina linda. Pensa numa menina linda. É a minha irmã. Minha irmã é uma modelo. A minha irmã, eu falo pra ela, eu brinco com ela, eu falo assim: quando você foi criada, você passou 10 vezes na fila da beleza. Eu passei uma só, deu nisso aqui. Aí ela diz assim: então, mas você passou 10 vezes na fila da inteligência. Tá tranquilo. Parceria aí na situação. Ela cuidava de mim, cuidava da minha irmã, cuidava dos meus avós, cuidava dos meus tios, das minhas tias. Todo mundo casou depois dela. Eu abri a passarela para todos os meus primos passarem. Ela cuidava de todo mundo. E no final ela tinha força ainda para brincar comigo depois de um dia exaustivo de hospital. Eu via o sol nascer e se pôr na janela de um ônibus. E nesse dia que ela chegou em casa, eu estava de cama. E ela levantou a minha roupa e viu o estado que eu estava. Ela correu comigo para o médico e o médico olhou para ela, olhou para mim e disse: mãe, é meningite, a gente tem que correr. Pode ser que ela morra hoje. Se ela não operar hoje, ela morre. Vamos correr. Se não tiver ninguém que leve a senhora, eu levo. Eu me tratava no Hospital Jesus. Alguém já ouviu falar no Jesus? Morando em Caxias. Então você imagina a distância, né? Uma distancinha boa para quem está passando mal. A distância dobra, né? A gente foi pro Jesus, chegando lá não tinha neuro, não tinha emergência. Mandaram a minha mãe escolher entre outros 2 hospitais. Minha mãe escolheu, nós fomos pro Pedro Ernesto. Eu dei entrada no Pedro Ernesto às 10h30 da noite com mais de 40 graus de febre. E o médico olhou pra mim, olhou pra ela e disse assim: mãe, sabe o que me surpreende? O quê? Sua filha está com mais de 40 graus de febre com diagnóstico de meningite. Mas ela está consciente. Aleluia. Ela está consciente. Era para você estar dando glória a Deus. Aleluia. Quantas convulsões, mãe? Nenhuma. Nenhuma. E esse recorde eu carrego. Eu nunca tive uma convulsão. Convulsão é rotina para quem tem esse diagnóstico. Eu nunca tive convulsão. Sei o que é, obviamente. Como professor eu sei o que é. Mas nunca tive. E nós demos entrada no hospital. Eu com muito medo de ficar sozinha. Parecia que eu vi um filme na minha cabeça, porque até então eu já tinha ido e voltado do hospital várias vezes. Foram muitas internações, infecções, cirurgias, fura aqui, fura ali, então eu já sabia de tudo. Sabia a ordem de tudo, era impressionante. Operei naquela noite e depois daquela noite eu passei 28 dias com a cabeça aberta, consciente, com a minha mãe do meu lado. Mas você sabe o que era impressionante? É que eu nunca vi minha mãe chorar. Nunca vi
minha mãe se lamentar. Nunca vi minha mãe reclamar. Nunca vi ela se maldizer. Nunca vi. Eu sempre via minha mãe sorrindo. Ela chegava sorrindo, saía sorrindo. Sozinha. Porque meu pai já não queria saber. Tanto não queria que atraiu e constituiu outra família na tentativa de ter os filhos que ele queria ter. Já que o filho, homem, ela teve, mas Jesus tomou para si. A deixou com duas filhas pequenas. E ele foi embora. Mas eu não lembro de ver minha mãe chorar. Não lembro de ver minha mãe se lamentar. Minha filha, vem cá, minha filha. Vem cá. Não lembro de vê-la chorar nem se lamentar. Não lembro. Não lembro de vê-la reclamar. Não lembro de vê-la ir na casa de uma amiga sequer para desabafar. Não que isso seja problema, mas eu não lembro disso. Gente, essa Priscila aqui tem cara de quem fez 61? Não. Fala a verdade, gente, é sério. Não, tem não. Ela fez 61. Aleluia. Ela estava comigo no hospital e a minha irmã estava em casa, pequena, e ela ainda chegava em casa depois de um dia exaustivo. Me deixava no hospital, ainda chegava em casa e ainda tinha força para brincar com a minha irmã. Para fazer os dois papéis de mãe e pai. Como a gente brinca, a gente não tem mãe, a gente tem pai. A gente tem pai, né? As duas funções numa só. Eu não conheço. Me perdoe, mas eu não conheço outra pessoa que tenha desempenhado essa função com tanta maestria como essa mulher desempenhou. Por isso eu quero que vocês me ajudem aplaudindo o Senhor pela vida dela. Porque se eu estou aqui hoje, eu devo a duas pessoas. A primeira delas é o Deus Todo-Poderoso e a segunda é essa mulher aqui. Essa mulher tem sempre os melhores conselhos. Essa mulher não prega no púlpito. Essa mulher não canta com a voz mais linda. Essa mulher não tem alguns talentos que alguns de nós prezamos tanto. Mas essa mulher tem sempre os melhores conselhos e o melhor abraço. Aleluia. Por isso eu estou aqui hoje. Deus maravilhoso. Depois de 28 dias nós fomos para casa e o médico deu o diagnóstico. Já haviam se passado 5 anos, então faltavam 2. Glória a Deus. O médico olhou para minha mãe e disse assim: mãe, não quero Viviane numa escola especializada. Quero Viviane numa escola regular. Glória a Deus. Ela tem plenas condições de estar numa escola regular. Glória a Deus. Gente, eu já andava com muita dificuldade, mas andava. Eu enxergava muito bem, como enxergo até hoje. Eu já escutava muito bem, como eu escuto até hoje. Falar nem se fala mais, né? Meu Deus. Então, tudo explicado. Alguns amigos meus falam que eu era o disque denúncia ambulante, porque qualquer coisa que faziam comigo eu denunciava para a mamãe resolvia o assunto. Mãe, fizeram isso e isso comigo, ela resolve, era assim. Então eu disse: eu não quero viver numa escola especializada, eu quero viver numa escola regular. Então nós fomos para a escola regular em busca de uma vaga. A inclusão é linda, né? Tem professor aqui? Ou professor? Tem algum colega meu aqui? De profissão? Presta atenção, gente. Meu colega de profissão, hein? Ah, tem você, né, bem? Então, a inclusão é linda, né? No papel. Na prática, a pessoa fala assim: não funciona. Sabe por que não funciona? Evangelho de João, capítulo 9, tem a explicação. O Senhor Jesus, cumprindo o seu
seu ministério, andando com seus discípulos, não eram os discípulos, encontra um cego de nascença. Se era de nascença, o que a gente entende? Não tem jeito, não tem solução. É de nascença. Uma coisa é uma deficiência adquirida, outra coisa é a de nascença, né? Tudo bem. E eles olham para aquele cego e fazem uma pergunta para Jesus. Quem lembra qual foi a pergunta? Qual foi a pergunta, gente? Quem pecou? Vocês sabem o que estavam perguntando na verdade? De quem é a culpa? Porque quando uma coisa dá errado, a gente transfere a culpa, né? Ah, a culpa é do outro. Não está dando certo, a culpa é do outro. Foi o que meu pai fez. Eu queria um filho homem, nem para isso você prestou? Me dá um filho homem perfeito? Não quero isso não. Essa vida não quero não. Mas o interessante é a resposta que Jesus dá para eles. Aleluia. Nem o pai nem a mãe pecaram. É assim para que se manifeste a minha glória. Depois de muito andar, de muito bater. Por isso que eu comecei falando de disposição, né? Que se cumpra em mim. Lembra, gente? Eis-me aqui. Eis-me aqui. Que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Está disposto ainda? Glória a Deus. Está disposto ainda? Não tem ninguém desanimado aí não, né? Tá. Então, depois de muito andar, uma diretora corajosa diz assim: eu quero as duas. Traz as duas. Viviane e Liliane. Porque a Liliane é fácil. Liliane, todo mundo queria a Liliane. É linda. Gente, é linda mesmo, tá? Sério. Até meu pai só queria sair com ela. Não queria sair comigo, não. Só com ela. Traz as duas, eu quero as duas. E aí nós vamos para a segunda parte da batalha. Porque a inclusão é linda, só não é real. Porque esbarra nisso que nós acabamos de falar de João capítulo 9. Porque as pessoas, elas se acham melhores do que o outro. Porque tem mais. Ou porque não tem determinada deficiência que o outro tem. Ou porque é mais magrinho. Ou porque é mais inteligente, se acha mais inteligente. Ou porque tem essa ou aquela habilidade. As pessoas se acham melhores. Então eu cansei de chegar na escola para estudar e ver as mães dos meus colegas na porta exigindo, sabe o quê? Tira essa garota daqui. Nós não queremos essa garota com os nossos filhos. Vai que ela transfere a doença dela para os nossos filhos. Gente, isso existe. Ainda hoje. Existe. Porque eu ainda passo por isso. E nos lugares mais improváveis. Por quê? Porque as pessoas se acham melhores. Quantos abaixo-assinados? Perdi a conta. E eu lembro de um dia que a minha irmã chegou para mim e perguntou: Vivi, me responde uma coisa. Respondo. Por que os nossos colegas te olham assim? Assim como? Assim. Como se você estivesse suja. Sabe? Eles olham para você, quase se limpando. As nossas tias, as mães deles não querem que você chegue perto deles. Por quê? Eu brincava, eu ficava sozinha, tá? No recreio, tá? Recanteada, tá? Então, falei, então, Lili, é porque nem todo mundo sabe apreciar a beleza do outro. Aleluia! Tem gente que tem problema de visão. Fazer o quê? Paciência. Tem problema de visão, gente, porque não existe ninguém feio. Não existe ninguém feio, irmão. Não existe ninguém feio. Ninguém é feio, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Então para de se achar feio porque você não tem o olho da cor que você queria ter. Para de se achar feio porque você não tem o corpinho que você queria ter. Para com isso. Foi Jesus que te fez assim, vai reclamar com ele. Vai buscar o propósito da sua vida. Ou será que você está aqui só passando o tempo? Para todo mundo Deus tem um propósito, lembra? E o propósito
Olha a sua mão aí. A sua digital, ela é única. Então você pode até admirar o pastor, admirar a irmã. Você pode até me admirar, ter como referência. Isso é saudável, isso vai acontecer, inevitável. Mas copiar, não queira ser cópia de ninguém, queira ser original. Eu entendi muito cedo isso. Dá trabalho ser original, gente. Dá muito trabalho ser original. No mundo de cópia, dá muito trabalho ser original, hein? Dá mais trabalho ainda se ser diferente. Dá muito trabalho. Muito bem, os médicos disseram que eu não ia aprender, lembra? Eles fizeram um teste comigo, com a minha irmã. Minha mãe foi chamada lá. Quando minha mãe foi chamada lá, eu disse: não tem nada a ver com isso, não fiz nada. Não fiz nada, não tem nada a ver com isso, hein? Aí a diretora olhou pra ela e disse: mãe, o que a senhora faz com as suas filhas? Oi? O que a senhora faz com as suas filhas? Como assim? A senhora lê com elas? Leio. A senhora brinca? Brinco. Claro, todo dia, tinha um horário. Depois de chegar do Pedro Ernesto, a gente ainda tinha tempo para brincar. Claro que sim. Por quê? Porque a gente fez um teste. E no teste foi constatado que a Liliane sofre de arritmia grave. Ou seja, tem dificuldade para aprender. Aí a mamãe olhou para ela e pensou assim: bom, se a Liliane tem dificuldade, a Viviane tem o quê, né? Aí ela disse: e a Viviane? Se a Viviane é superdotada. Mãe, sua filha está lendo. Mais ainda, está ajudando a irmã a ler. Ela carrega a irmã com ela. Ela carrega. Então era mais ou menos, até hoje, mais ou menos assim. A Liliane desenha e eu escrevo. A Liliane entende de lei, de direito, e eu entendo de educação. Até hoje é assim, parceria. O que eu não sei fazer, ela sabe fazer e vice-versa. Então para de querer o dom, o talento que é do outro. Vai em busca daquilo que Deus tem para você, em nome de Jesus. Bom, nessa época o Senhor me alcançou, porque quem estava perdido era eu, então foi Ele que me achou. E nessa época eu aprendi a cantar um hino que eu acho que vocês conhecem. Quero cantar milhões e milhões de vezes com os meus amigos e irmãos, assim como os anjos cantam lá agora. Eu dou louvor a Deus aqui na terra, que todo meu coração, de coração,
Vocês prestaram atenção no que vocês cantaram? Glória a Deus, aleluia. Milagres acontecem na minha vida. Por isso é que eu e você não podemos, não devemos Glória. parar de cantar. Eita, Jesus. Gente, é o resumo da minha vida. Meu Deus. E eu ainda lembro a primeira vez que eu ouvi a voz do Espírito Santo. Eu só era uma criança. E o meu pastor, quando eu ainda não era ninguém, meu pastor presidente, ele olhou para mim, ele ainda é vivo, ele olhou para mim e disse: vejo você pregando para multidões. Glória a Deus. Aleluia. Eu ainda não era nada. Muito bem, educação infantil. Saí de lá com 6 anos. Faltam 7. Serão 7 anos. Muito bem, com 7 eu inicio o primeiro ano. Na verdade o segundo, né? Que hoje em dia o CA é o primeiro. Segundo ano, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Dá glória a Deus aí. Glória. Maravilhoso. Nono ano, com as melhores notas do colégio. Aleluia. Claro, minha vida era como? Escola, casa, igreja, hospital, de segunda a sexta-feira. Meu Deus. Foram 27 anos de hospital, sendo 18 só de fisioterapia, para eu estar aqui hoje diante dos irmãos. Porque um dia o médico disse assim: fica de olho nela, porque ou a gente estimula agora, ou a gente força a barra agora, ou então ela vai para cadeira de rodas ou vai para a cama. E eu estou aqui. Meu Deus, glória. Aleluia, Deus. 13 anos, eu era a melhor aluna do colégio, para a glória de Deus, tanto que a diretora me indicou. Aqui não ia aprender, lembra? Aqui não ia aprender. Ela me indicou para ser explicadora de uma aluna que tinha dificuldades especiais. Olha aí. E eu iniciei a carreira. Eu descobri o que Deus queria de mim, o que eu queria para a vida aos 13 anos de idade. Vou perguntar de novo: você sabe o que você quer para a sua vida? Eita. Sabe o que você quer? Sabe o que Deus quer de você? Porque são duas coisas que a gente tem que saber, pra gente não viver aí, ó, de um lado para o outro perdido. Canto, não sei por que canto. Meu Deus, olha aí. Prego, não sei porquê. Oro, nem sei como. Eita. Você tem que saber o que Deus quer de você. Eu sabia o que Deus queria de mim. Mais ainda, enquanto eu estava no ônibus, eu sonhava e via o meu nome. Quando eu descobri que eu podia, na Academia Brasileira de Letras, eu ainda vejo. Eita, Deus, olha aí. Sinceramente, segundo a Bíblia, meu nome já está no livro da vida. Então a Academia Brasileira de Letras é fichinha, né? Eita, é verdade. Tudo bem. 13 anos, 14, 15, terminei o ensino fundamental e tomei a segunda maior decisão da minha vida. Qual é? O que você vai fazer da sua vida aqui na Terra? Que carreira você vai seguir? Já que não me deixaram ser modelo, eu queria ser modelo, o pessoal não Glória a deixou. Deus. Aleluia. Não tinha plus size na época, então vocês pensem na frustração da irmã, né? Frustrante isso. Então, já que não me deixaram ser modelo, eu tomei a decisão: serei professora. Aleluia. Vocês estão diante de alguém que foi agredida verbalmente, agredida fisicamente, agredida moralmente, por duas coisas. Porque queria estudar, porque não se enxergava como doente, não me enxergo até hoje, porque era e sou crente. Então eu sofri agressão por essas três coisas.
e fui para a melhor escola de formação de professores do Rio de Janeiro. Deus maravilhoso. Aleluia. E ali eu vi o que era discriminação de verdade. Porque ali eu fui agredida, ali eu fui ameaçada de morte. Pelos 2 motivos que eu já disse aqui. A diretora olhou para mim e disse: você não se enxerga, não? Meu Deus, aleluia. Se me enxerga. Na Academia Brasileira de Letras. E só saio daqui formada. Gente, eu não queria tirar 8, eu não queria tirar 7, eu não queria tirar 9 nem 9,5. Eu queria tirar 10. Por quê? Vocês não querem saber por quê? Por quê? Porque eu queria me superar. Eu queria provar para as pessoas que eu era alguma coisa. Até que um dia, em depressão, o ano em que meu pai faleceu, porque meu pai faleceu quando eu tinha 19, e eu vi o meu pai, um homem forte, inteligente, capaz. Irmão, pensa num homem bonito. Eu pareço com ele. Então eu sou a referência, né? Inteligente, capaz, o melhor funcionário da empresa, se acabar por conta de um vício. Ele amou mais o vício do que a própria família e a própria carreira, e ele faleceu aos 43, quando eu já tinha 19. E eu vi meu pai depender das pessoas para tomar um banho. E nesse ano eu tive uma crise de depressão, fui parar no médico, e o meu médico, mesmo médico que cuidou de mim todos esses anos, ele olhou para minha mãe, olhou para mim e disse: mãe, deixa eu ficar com ela. Só eu e ela, vamos ter uma conversa aqui. Ele pegou meu boletim, porque eles acompanhavam as minhas notas, e perguntou para mim assim: Viane, eu quero que você me explique essas notas aqui. O que tem? Com uma cara de nada a ver. O que tem? Quero que você me explique. A menor nota que eu tô vendo aqui é 7. 7 é média de escola particular. Viviane, você não precisa provar nada para ninguém. É verdade. Sabe por quê? Você já provou, você já chegou. Aleluia. Preste atenção, Viviane. Você está com 19 anos quando a ciência te deu 10. Você canta, você prega, você ensina, você escreve muito bem. Vou te contratar para ser minha professora de português. Porque você acha que eu sou perfeito? Glória. Sou não. Você canta, você escreve, você prega, você faz teatro. Você dança e até corre. Olha aí. Então, minha filha, vou lhe dar um conselho. De quanto você precisa para passar? 5. Estude para tirar 5. Isso é o dia mal. O dia mal vai passar e um dia você ainda vai falar dele. Enquanto o dia mal não passa, você tira 5. Tira 5, se forma, traz o diploma, escreve um livro e entra para a Academia Brasileira de Letras. Aleluia. Combinados? Ele não sabe, mas foi essa conversa que me empurrou. Eu me formei no magistério aos 21 anos de idade. Curso normal, coisa que hoje em dia muitas pessoas não fazem. Eu fiz curso normal e me formei aos 21. E quando eu pensava que já tinha passado por tudo, eu já era professora de escola dominical, eu já pregava, eu já cantava, já fazia tudo. Era noiva, apaixonada pelo meu ex-noivo, recebendo convite para pregar em tudo quanto é lugar. Quando um dia meu rosto fica diferente, meu rosto começa a mudar. Eu já estava aprovada em faculdade, no primeiro lugar para fazer letras, com bolsa de 100% no ProUni. Minha irmã estava aprovada para fazer direito e eu letras. Recebo 2 notícias. Está muito boa, está muito ruim. A muito boa: você está aprovada. Aleluia. A muito ruim: depois de 6 biópsias. Alguém aqui já fez biópsia? Já fez? Faço votos que nunca precise. Eu fiz 6. A sangue frio. A última foi a sangue frio.
Penúltima, foi sangue frio, aliás. A última, eles tiveram que me internar, porque não fechava o diagnóstico. E depois que eles me internaram e me operaram, fizeram uma mini cirurgia, veio o diagnóstico de ameloblastoma plexiforme. Que isso? Vou falar em língua estranha. O que é? Vou explicar o que é. Ameloblastoma plexiforme é um câncer de crânio e face que só acontece em 2 lugares. Mandíbula é o mais comum, maxilar é o incomum. É um tumor essencialmente benigno, que 1% dos casos é maligno. No meu caso era 1%. Meu caso era 1%. E eu ainda lembro o dia que o médico me deu o diagnóstico. O meu médico olhou para mim e falou assim: vamos fazer tudo que a gente pode fazer. Se for maligno, eu vou te transferir. Se for benigno, eu mesmo te enterro. Eu mesmo te opero. E ele disse para mim: vou te mandar pro INCA. Precisa ser inteligente não, né? INCA só trata de... Quando ele falou INCA, eu me lembrei que quando eu estava na cadeira esperando ser atendida, o Espírito Santo... Alguém aqui conhece ele? O Espírito Santo, amigo mais leal que a gente pode ter, me disse o que eu realmente tinha, porque até então eu pensava que era siso, e a gente não correu para o médico, para outro médico, a não ser para dentista. E ele me disse: o que você tem não é siso, o que você tem é câncer. Corre enquanto ainda dá tempo. Ele me internou, nós operamos, veio o diagnóstico e aí começou a luta. Porque o INCA não queria me aceitar. Depois de muita luta, o INCA me aceitou. E foi 1 ano ouvindo do médico as seguintes coisas: você vai, se você sobreviver, que o mais provável é que você não sobreviva, você vai ficar cega, porque já tomou o nervo óptico. Você vai perder a dicção, porque você vai perder toda essa parte do seu rosto, e eu realmente perdi. Ninguém vai entender o que você está falando. Vocês estão me entendendo bem? Você pode entrar em coma e você pode morrer, é o mais provável que aconteça. Foi 1 ano ouvindo isso dele, 1 ano indo e voltando toda semana do INCA. Até que, depois de 1 ano, desmaiando, sem conseguir comer. Eu não conseguia comer, gente. A única coisa que eu conseguia comer era miojo. Mais nada. Não sei se a Lani lembra disso. A única coisa que eu conseguia comer era miojo, mais nada. Mesmo assim, tinha que ser liquidificado. Já comeram miojo liquidificado? Eu não suportava comida liquidificada, mas eu tive que encarar ela. 1 ano, ele chamou eu e minha mãe lá, depois de 9 mesas redondas, porque eles queriam entender como é que eu chegava lá rindo e saía de lá rindo, mesmo com o rosto deformado, mesmo tendo hemorragia, mesmo desmaiando, eu saía de lá rindo, saía de lá sorrindo, fazendo piadas, tudo que ele dizia. Ezeviane, você vai para plástica fazer reconstituição, porque seu rosto vai ficar deformado. Ficou, gente? Não. Sério? Fala sério, gente. Ficou? Não. Deixa assim, a tia tá aqui. Ele disse: vai ficar com o rosto deformado. Sim, graças a Deus que eu vou pra plástica. Vou corrigir as rugas que estão começando a aparecer. Eu fazia tanta piada que um amigo meu, porque os meus amigos iam lá pra casa para se despedir de mim toda semana. Toda semana tinha gente lá em casa para se despedir de mim, porque eles pensavam assim: pode ser a última vez, então vamos ficar com ela enquanto a gente pode. Então toda semana tinha gente lá. O telefone tocava das 6 da manhã à meia-noite. Todas as igrejas por onde eu já havia passado estavam em oração. Minha Bíblia me ensina que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu tinha muita gente orando comigo, a ponto de eu chegar para o médico e dizer assim: doutor,
Para isso dar errado, é porque só se Deus realmente quiser me levar. Porque, olha, tem muita gente orando, hein? É muita gente junto, hein? E aí ele olhou para mim e falou assim: Vivi, você tem consciência do que você tem? Tem. Não, porque às vezes eu acho que você está na negação. Se não, eu sei o que eu tenho, sei quais são os riscos, sei de tudo. Só que eu aprendi uma coisa com Jesus e eu vou dividir com vocês. Vocês sabem por que a Bíblia nos compara à águia? Por que Isaías nos compara à águia? Você sabe por quê? Sabe por quê, gente? Porque a águia, quando ela vê uma tempestade, ela não volta. Ou ela passa por cima, ou ela passa por dentro, mas ela passa. E eu disse para ele: eu vou passar. Porque Jesus já me garantiu: se você passar pelas águas, eu vou estar com você. Se você passar pelo fogo, ele não vai te queimar. Eu estou com você. Aí ele me chamou, o médico me chamou para me dizer o óbvio. Qual era o óbvio? Não tem mais jeito. Nós decidimos não te operar, porque o seu caso é muito difícil, está em um lugar muito difícil. Nós decidimos não te operar. No seu caso não tem mais jeito. Gente, o que vocês acham que eu fiz? Orou. Sentar e chorar? Não. Também não orei não, tá? Porque eu já vim orando. Eu olhei bem nos olhos dele. Como eu estou olhando para os olhos da Lani agora. Eu olhei bem nos olhos dele e falei: ah, é? Sério? É isso aí. Eu disse: então, eu posso falar? Pode. Posso mesmo? Pode. Então, anota aí. Faz favor de anotar. Faz 1 ano que o senhor diz que eu vou ficar cega. Se eu ficar cega, eu aprendo Braille. Faz 1 ano que o senhor diz que eu vou perder a dicção. Se eu ficar muda, eu duvido que isso aconteça, eu aprendo Libras. Faz 1 ano que o senhor diz que eu posso entrar em coma. Eu durmo e acordo todo dia, sabia? Se eu entrar em coma, eu tenho certeza que eu volto, nem que seja para me despedir. Porque Barbosa tem classe. Minha mãe me ensinou a ter classe, pelo amor de Deus, ter educação. Que é isso? Embora não se fala nada, o que é isso aí? Ele olhando pra mim. Agora, se eu morrer, eu quero que o senhor saiba que isso não me assusta. Eu não tenho medo da morte. A morte não me assusta. A morte não é problema pra mim, sabe por quê? Amei muito, fui muito amada, tentei ser uma boa filha, uma boa irmã. Não vou deixar filho para minha mãe criar, nem dívida para ela pagar. Vivi tudo que eu tinha para viver. Eu estou pronta se essa for a vontade do meu Deus. Então faz um favor nós dois. Para de adivinhar o dia da minha morte e faça o seu trabalho e deixe o meu Deus fazer o dele. O impossível é com ele, o possível é com o Senhor. Agora vamos lá. O Senhor está dizendo que eu vou morrer, né? Eu não sou a única que vou morrer, não. Todo mundo vai morrer, doutor. Culpa do meu ex-noivo. Meu ex-noivo me ensinou isso. Todo mundo vai morrer, doutor. Inclusive o senhor. E pode ser que seja antes de mim. Então faz favor, vamos trabalhar? Minha mãe, gente, já tá me beliscando. Sabe como é que é mãe, né? Aí eu olhei pra ela assim: então, faz 1 ano que ele te azucrina e eu não posso falar nada? Só me defendi. Enquanto ainda posso. Ele olhou pra mim e disse: vou marcar a última mesa redonda. Marque. Você assina um termo? Assino. Eu sou responsável por mim, eu tenho 23 anos. Eu assumo a minha responsabilidade. Você assume sua responsabilidade diante de Deus? Porque Deus conta com quem assume responsabilidade. Você assume sua responsabilidade diante de Deus ou você transfere para outro? Aleluia! Eu assumo minha responsabilidade. Quem vai assinar sou eu. Marcaram a última mesa redonda. Eu fui na última mesa redonda e deram um aviso: mãe não entra. Por quê? A mãe chora demais. Eu disse: ué, mas se o seu filho está com diagnóstico de uma coisa incurável, estão desenganando todo dia quando vai lá, é uma coisa pior do que a outra, e você não pode chorar? Eu disse: então, eu vou entrar com o Espírito Santo e a senhora fica aí que eu vou entrar. Entrei, vi aqueles médicos tentando entender, e veio o chefe da equipe. O chefe da equipe veio, olhou para mim e perguntou assim: posso te dar um abraço? Pode.
quero te dar um abraço em nome de 2 amigos que nós temos em comum. Eu disse, quem? Um deles é o Espírito Santo. E o outro é um doutor que você conhece bem. Doutor Flávio Nigri, conhece? Eu sou paciente dele há mais de 20 anos. Pois é, ele disse pra mim assim, cuida dela, porque eu não aceito perdê-la. Ela não, porque ela mostrou pra mim quem é Deus. Então você faça o seu trabalho. Faça o que você puder fazer, porque ela já me ensinou que é impossível Deus que faz. Gente, eles me examinaram, ele pegou meu prontuário e disse assim, quem vai estar na cirurgia dela? E começou a falar quem ia estar na cirurgia. Alguém se manifestou e disse, mas e eu, doutor? Ele disse, você não, porque você não merece ver o que Deus vai fazer. Ele olhou para mim e disse, minha filha, eu vou te operar, porque eu tenho ordem expressa para te operar. E nesse dia vão ver quem é Deus na sua vida. Glória a Deus, aleluia! Gente, marcaram a cirurgia. Vocês esqueceram da conta? Esqueceram da conta? Já tinham se passado 23 anos para quem só ia viver 10. De 7 a 10. Eles marcaram a cirurgia para o dia 24 de março de 2009. E quanto tempo faz isso mesmo? 10 anos. 10 anos. E eu entrei, minha mãe foi comigo. Quando a minha mãe foi comigo, ela me deixou na porta. E antes de me deixar, ela me deu um beijo, me abençoou, disse que me amava. Eu olhei nos olhos dela e disse, faz um favor para mim. Faço, filha. O que é? Liga para o pessoal e fala que eu vou querer uma recepção quando eu voltar, porque eu tô indo, mas eu volto. Diga a eles o seguinte, que eles vão ter que cumprir os votos que fizeram. Porque meus amigos, eles tinham uma mania. Chegavam lá em casa e falavam assim, Vivi, quando você ficar boa, a gente vai pro shopping. Quando você ficar boa, a gente vai pro teatro. Quando você ficar boa, a gente vai pro cinema. Quando você ficar boa, a gente vai pro parque. Eu olhei pra eles e assim, vocês não estão achando que eu vou morrer, né? Então, eu vou voltar e vocês vão ter que cumprir. Porque a Bíblia é que fala, é melhor não votar do que votar e não pagar. É verdade. Aí eles olharam pra mim, você vai votar e a gente vai. E eles tiveram que cumprir, eles cumpriram. Cada um fez a sua parte. Cada um, até na Academia Brasileira de Letras. Eu fui, tá? Eu fui lá. Muito bem. Eu entrei naquela sala fria, irmão. Alguém aqui já operou? Já? É ali que você vê que você não é nada. Eu entrei naquela sala fria, 5 e pouca da manhã. Aplicaram anestesia e quando acharam que eu já estava dormindo, eu senti uma mão fazer carinho na minha cabeça. E eu pensei que fosse a mão da minha mãe, tentei me virar para ver. E vi um clarão na minha frente. E só ouvi uma voz que me disse assim, tudo bem? Como é que você está hoje? Como é que está aqui? Como é que está aqui? Tá tudo bem aí na sua cabeça, no seu coração? Tá tudo resolvido? Tá, tudo bem. Quero que você saiba que eu te amo. E que eu permiti que tudo isso acontecesse para que o seu testemunho tivesse um antes e um depois. E agora sim seu ministério começa. Vim operar você. Quem vai te operar sou eu. Até aqui você fez, agora é comigo. Quem vai te operar sou eu. Você vai dormir e quando você acordar no seu rosto, tudo vai estar no seu devido lugar e o seu rosto vai estar perfeito. Eu prometo a você que a sua vida será melhor do que era antes. Gente, quando eu ouvi isso dele, eu ouvi também do médico conversando com a enfermeira. A enfermeira perguntou assim, quanto tempo, doutor? Ele disse, de 8 a 10 horas. E começou a detalhar tudo que ia fazer no meu rosto. E ela disse assim, não vai dar tempo. Ela não vai resistir, ela vai morrer. Essa anestesia é perigosa.
Essa anestesia não aguenta muito tempo. Ela vai ter uma parada cardiorrespiratória e vai ficar aqui. Gente, eu não vou enganar vocês nem esconder de vocês. Quando eu ouvi isso, eu senti um frio na barriga. Mas quando eu senti esse frio, lembra do clarão? Oi? Tá tudo bem. Eles não sabem que eu estou aqui. Você sabe, você vai saber. A partir de agora, quem sou eu? Gente, eu acordei no pós-operatório com uma enfermeira mega assustada. Eu acho que essa enfermeira falaram para ela assim: cuida desse corpo aqui. Porque quando eu acordei, ela tomou um susto. Ai, meu Deus! E quando você acorda de uma anestesia, você não é ninguém, né? Você não sabe de nada, né? Eu disse: ela, Viviane, eu quero que você saiba que o médico saiu daqui pulando. Eu, ela, você tá me vendo? Tô. Você tá me ouvindo? Tô. Você pode falar? Eu disse: mamãe. Eu só queria ver o rosto dela. Só o rosto dela, mais nada. E aquela médica foi me situando como é que tinha sido o dia. Sua irmã chegou, seus amigos ligaram, sua mãe passou o dia atendendo o telefone. E quando eu vi isso, eu disse: eu sabia. Sozinha eu nunca estive. Eu sabia. Ela: vou te levar para sua mãe, mas antes eu quero que você saiba que o médico saiu daqui pulando e falando: Deus existe, ela está viva. Ele entrou na enfermaria falando isso. E quando eu cheguei na enfermaria, gente, eu me senti Cassiane, eu me senti uma... Porque tava todo mundo me esperando lá. Disse: gente, tudo isso pra mim? Só que eu estava com uma sonda alimentar. Alguém aqui já usou sonda alimentar? Alguém aqui já precisou se alimentar por sonda? Eu estava com uma alimentar, estava com uma uretal. E quando eu cheguei, minha mãe viu o meu real estado. Eu realmente perdi metade do meu rosto. Realmente tinha um buraco aqui. E minha mãe olhou para mim chorando, me deu um beijo, pediram para que ela descesse, para que a minha irmã subisse, para o médico liberar. Quando ela saiu, veio uma enfermeira que não olhou para ninguém. Veio na minha direção e disse: posso te dar um abraço? Pode. Vim aqui te dar um abraço em nome do Eu Sou e te dizer que está cumprido. Você veio para cá pregar, você já pregou. Glória a Deus. Já pregou. Eu passei 6 dias naquele lugar. Voltei para casa com uma sonda alimentar. Eles me disseram que eu ficaria 90 dias. Eu fiquei 28 dias. Aquela sonda alimentar. E antes de eu voltar para casa, meu pastor esteve lá. Meu pastor disse uma coisa que eu nunca vou esquecer na minha vida. Eu estava até falando disso no carro. Ele olhou para minha irmã. Minha irmã se escondia para chorar. Minha mãe se escondia para chorar. Olhou para minha irmã e disse: Liliane, você crê que você vai ver a sua irmã pregando ainda? Ela disse: creio, pastor. Pois eu profetizo que o ministério da sua irmã começa agora. Realmente foi um divisor de águas, gente. Foi ali que eu entendi o que Deus queria comigo. Foi ali que eu parei de querer algo que eu não deveria querer. Porque eu queria cantar como a minha amiga, eu não queria pregar. E ali eu entendi que Deus me chamou para a palavra. E hoje até canto, né? Mas hoje eu entendi que Deus me chamou para a palavra. Foram 28 dias na sonda, até que no 28º dia o médico, o doutor Jesus, arrancou a sonda. E eles disseram: se a sonda soltar, ela vai ter hemorragia, ela vai desmaiar, ela vai sentir dor. Sinto muito, mas eu sou diferenciada, não senti nada disso. Fomos pro hospital e aquele médico que dizia que eu ia morrer olhou pra mim e disse: nossa, como você tá linda. Glória a Deus, aleluia. Casa comigo. Eu disse: então, você dizia que eu ia morrer, né?
Então. Aí eu fiquei. Queria dizer pra ele que a funda tinha saído. E já estavam me preparando, porque saiu antes do tempo. Então eles iam colocar de novo. Aí ele disse, saiu, então vem cá que eu vou te dizer uma coisa. Você não vai pra sonda de novo não. Você vai reaprender a comer pela boca. Gente, eu tive que reaprender a comer, a engolir, a mastigar, a falar, a jogar beijo. Reaprendi tudo, porque tem momento que a gente precisa recomeçar. Reaprendi tudo em tempo recorde, o tempo mais recorde do INCA. 3 meses de fisioterapia. Eu vi a gente lá que há anos estava e não voltou a comer pela boca e eu voltei. Aquele médico olhou pra mim e disse, antes de eu te liberar, você vai chegar em casa, vai comer um purê. Gente, pensa numa comida gostosa. Eu não sei se você dá valor ao copo de água que você bebe. Porque eu não podia fazer isso aqui, ó. Eu não podia fazer isso aqui. Aleluia. 28 dias sem poder fazer isso. 28 dias sentindo o cheiro do café. Eu sou louca por café. Pode faltar tudo, menos o café. 28 dias sem poder tomar café. Eu não sei se você dá valor à comida que você come. A água que você bebe, se para você já é normal. É tão normal que você deixa de agradecer. Esquece de agradecer ao Senhor. Aquele médico olhou para mim e disse, eu queria que você me explicasse uma coisa. Eu disse, sim, se eu puder. Eu queria que você me explicasse que voz era aquela que eu escutei no centro cirúrgico. Eu digo, que voz? Eu escutei uma voz que me dizia assim, aqui você mexe, aqui você não mexe. Com ela é assim, você vai mexer aqui, 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 aqui. Lá quem mexe sou eu, quem manda aqui sou eu. Eu olhei pra ele e disse, escutou, né? Lembra que eu disse que eu tinha um médico particular e que ele ia fazer o que era parte dele? É ele. Gente, 3 meses de fisioterapia, 6 meses de fono, 9 de psicologia. 6 meses depois eu estava na universidade. Assumindo o posto de aluna do curso de pedagogia em Itaguaí. 3 anos e meio depois eu estava formada em pedagogia. 2 anos depois eu estava concluindo o curso de pós-graduação em planejamento, implementação e gestão de EAD pela UF. Aleluia! Tudo isso porque Deus é Deus. Eu não sei se você chegou aqui pensando que é o fim da linha para você. Mas eu vim aqui para te dizer que o nosso Deus é o Deus do impossível. Depois de tudo isso, tem mais? Tem, claro que tem. Uma vida de emoções, como não? Depois de tudo isso, depois de ter passado pela hidrocefalia, paralisia, meningite e câncer, depois de ter sido desprezada pelo próprio pai, pelo ex-noivo, de ter sido abraçada pelos amigos, de ter visto a glória de Deus, a irmã Sônia, linda, maravilhosa, minha linda mãe, tem o diagnóstico de câncer de mama. Depois de tudo isso. E quem foi cuidar dela? É essa que buscava. O dia que eu me senti mais importante foi o dia que o médico ligou para mim e disse, preciso conversar com você sobre a sua mãe. Eu pensei assim, Jesus, evoluí de paciente a acompanhante. Eu posso retribuir pelo menos um pouquinho o que ela fez por mim. Ela teve um carcinoma, grau 2. E os médicos não acreditam. Mas ela está aí. Porque o nosso Deus é Deus. Então, se nessa noite tiver alguém aqui achando que é o fim da linha, se achando incapaz,
se achando inútil. Alguém que tem ouvido que não vai ser nada. Você só não vai ser nada se você não quiser. Porque o Senhor Jesus disse que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. É você. Tem momentos que é você que decide aonde você quer passar a sua eternidade. Com Deus ou sem Deus. Tem momentos é que você que decide como vai ser o seu futuro. Se eu tivesse desistido lá atrás, quando a minha mãe me perguntou qual é a vida que você quer o seu mundo aqui, só eu, você e sua irmã, e a gente vai tentar, pelo menos tentar te proteger de tudo, ou você quer o mundo lá fora? Eu disse, não, mamãe, eu quero o mundo lá fora. Tá bom, minha filha? Não vai ser fácil, a gente vai chorar, a gente vai sofrer, mas você vai chegar. Eu acho que nós chegamos a algum lugar. Mas que Deus nos abençoe. Que você entenda que definitivamente, gente, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo possa falar melhor o coração da igreja. Amém? Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Bom, vocês são lindos, né? E aí eu tava ali fora com meu filho, na hora que ela tava falando dessas coisas todas. Aí eu falei, poxa, eu queria conhecer a mãe dela, essa guerreira. Mas graças a Deus ela veio, porque são dois testemunhos, irmão. Né? Pra você ver o que é o amor. E de repente nós chegamos num culto como esse e achamos que está difícil. Achamos até que as coisas são impossíveis. Mas como eu aprendi, eu achei que eu tinha um testemunho. Mas eu provei de um grande testemunho da parte de Deus. Aplausos ao Senhor Jesus. Vamos ficar de pé para em nome de Jesus. Você que de repente parou aí, de repente no ápice da aprovação, né? De repente se entristeceu com algo. Eu quero crer, irmão, que esse testemunho valeu bastante. Glória a Deus, aleluia. Para você superar, para você voltar a caminhar, para você acreditar em você, para você acreditar nas promessas que Deus fez a você. E aí eu quero chamar você, guerreiro e guerreiro, que prestou atenção, prestou mesmo atenção nesse testemunho. Quero chamar você aqui na frente para estar orando pela sua vida. Você que sentiu aí que parou um pouquinho, você viu que aqui continuou até hoje. E você está vendo aí que vale a pena, quando Deus faz promessa, Ele cumpre. Então quero chamar você aqui na frente para estar orando pela sua vida. Pastor, eu me entristeci porque pessoas falaram que eu não ia conseguir. Pastor, me entristeci porque pessoas falaram que não era possível para mim. Vem aqui na frente. Só você que acredita. Só você que acredita. Em nome de Jesus. Só você que quer realmente aí avançar, irmão. Você que realmente entende que você pode sim avançar, independente das circunstâncias, independente da necessidade. Só tem só esses aqui? Deus quer ministrar na sua vida esta noite. Deus, Ele quer ministrar no teu coração esta noite. Deus quer ministrar na sua casa. Deus quer ministrar na sua família. Quer mostrar para você que você é importante e aquilo que Ele te prometeu Ele vai cumprir.